Olha, fim de ano e muita festa, portanto, você já sabe, né? Muita comida. Não é difícil com tantas opções, né? Não é difícil exagerar nesse momento. Até aí tudo bem, mas aqueles que precisam ficar atentos, né, às calorias, nos ingredientes e as alergias alimentares podem trazer consequências indesejáveis. Então, como escolher o que comer? Olha, para nos ajudar, a gente recebe aqui a alergista, a doutora Patrícia Marques. Doutora, muito bom dia, bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Central. Bom dia a todos. Olha, bem? esse finalzinho de ano... Promete. Promete, né? Eu exagero geralmente sempre quando eu posso, mas final de ano é o momento que a família, os amigos se reúnem e aí fazem todo tipo de comida. Agora, tem gente que tem alergia, né? Mas como lidar a primeiro momento? Vou trazer um relato pessoal, por exemplo. Todo ano eu gosto de ir no Rio de Janeiro, uma das minhas cidades favoritas. Vou pra praia e gosto de um camarãozinho lá que eles servem com limão, um alho queimadinho em cima. Eu não sei se eu tenho alergia, porque na hora não me dá nada. Mas eu como tanto que no último dia que eu vou embora eu fico todo empolado. Será que é o camarão? Ou quem tem alergia na hora? Eu acho que a gente tem que desmistificar isso daí, né? Na realidade, a gente tem os processos alérgicos, que são processos imediatos, né? Então, a gente tem que falar em alergia aqui, nós estamos falando de um processo de uma alergia alimentar, que tem uma característica e já é imediata, que faz o que a gente chama de anafilaxia, né? É onde a pessoa fica com falta de ar, tem lesões na pele, muito prurido. Essa sua parece mais uma intoxicação, então não sei se eu poderia chamar de uma doença alimentar alérgica, né? É bom saber, então. E esses frutos do mar, assim, comidos, eu chamaria indevidamente, porque assim, na praia fica tudo mais contaminado, mais cheio de contaminação. Vou faltar um segredo para a senhora, doutora. Eu como mesmo esses dias, a última vez que eu fui, o cara passou, eu gosto tanto, que ele passou com uma forma vendendo, eu comprei a forma inteirinha e comi. Vixe Maria, aí também de não tanto dá, que é bom, né? com uma cervejinha do lado ainda, deu no último dia, todo coçando, a Larissa que foi comigo está me assistindo agora, nesse momento, E viu aí o que ainda eu tem passei. o fator exposição solar, que às vezes o sol também pode ter causado um tipo de irritação na pele. Então a gente tem que avaliar, é aquele momento da avaliação, né? Agora, de fato, então, doutora, a senhora explicando isso pra gente, o que são as alergias, o que provocam, o que leva uma pessoa a ter uma alergia? Então, essa época do ano realmente é uma época bastante importante em relação às contaminações e exposições. A gente tem aí uma infinidade de possibilidades de sabores, né? As pessoas estão mais abertas a sentir aquele prato, sentir comidas diferentes e novas, né? Então tem a possibilidade de fazer sensibilização no primeiro momento de um contato e a pessoa que é alérgica, ela sofre um pouco mais porque tem a possibilidade dela encontrar com aquele alérgeno que faz mal para ela. E esse encontro nem sempre é uma coisa muito agradável, ele pode ser inclusive fatal. Então é uma possibilidade de realmente aumentar a exposição e a sensibilização nessa época do ano. Agora, doutora, existem alimentos que podem desencadear uma alergia ou não? A pessoa já tem aqui uma predisposição, alguma coisa que não dá, que não combina, alguma coisa pode desenvolver naquele momento? Não, inicialmente a gente tem que ter o fator que a gente chama de sensibilização primária, né? Então eu tenho que ter tido um contato primário com aquele alimento e a partir do contato primário, o meu organismo vai produzir célulazinhas lá que vão guardar aquela memória de que eu já tive contato com aquela substância e que aquela substância não me fez muito bem, vamos usar essa expressão. E numa próxima exposição, aí sim eu poderia fazer uma reação anafilática, porque eu já teria produzido no meu organismo células que vão dizer que aquele alimento já é um alimento que não está sendo bem aceito no meu organismo. Então aí eu faria então uma reação anafilática. A genética é extremamente importante, né? Junto com essa sensibilização prévia. O paciente que é alérgico, ele já sabe que é alérgico e aí eu acho que aí nesse contato não é uma pessoa desavisada, ele já sabe, ele já vai comunicar, olha, sofri um acidente com uma substância que eu não podia ter comido, por favor já me leve ao hospital, e aí ele já vai ter um plano de ação para aquele problema que ele tem previamente já sabido.
Agora, doutora, é importante ter comunicação, né? Você que vai para uma ceia aí com a família, vai para um lugar diferente, com os amigos, né? Vai reunir a galera, você sabe que tem, não custa nada falar para a pessoa, olha, eu tenho alergia a tal alimento, né? Tem como evitar? Ou se tiver, você me avise, pelo menos, para evitar, talvez, um constrangimento, ou até mesmo uma situação que pode até acabar com a festa, né? Isso, esse ano, no fim de ano uma época em que as cozinhas estão cheias de alimentos, né? Então, eu tenho uma carne de porco, eu tenho uma carne de frango, eu tenho um peixe, eu tenho um camarão, eu tenho as castanhas todas ali em volta, né? Frutas cítricas, e aí junta a bebida alcoólica, a confraternização, as pessoas estão mais assim livres, estão mais liberadas, não estão prestando muita atenção, apesar do paciente alérgico ele ser um paciente bastante atento a isso. Mas não custa lembrar, não custa pedir e não custa perguntar, né? Isso a gente tem que fazer, ainda mais quando sabe que tem o problema. É importante ter comunicação nesse momento. A gente não custa nada. Você sabe que tem alergia, o paciente já sabe. Não, peraí, né? Eu tenho alergia a amendoim, não posso. Né? Ou peço, se for uma pessoa muito íntima, eu tenho alergia, não coloca, não põe amendoim. Ou se tiver, pelo menos me conta, porque eu vou evitar de comer tal coisa. Então, importante ter comunicação. Agora, doutor, existe um exame, algum tipo de exame que a pessoa faça e descubra se tem algum tipo de alergia? Uma excelente pergunta. Isso chega no nosso consultório todos os dias. A gente tem que deixar bem claro que a gente faz exames a partir de histórias clínicas, né? Então, alguns pacientes chegam e dizem, mas eu quero fazer um exame para saber se eu sou alérgico a tudo. Isso não existe, né? Então, eu tenho que, igual você, eu tenho que ter uma história clínica de um contato prévio com o camarão. E aí, quando eu comi o camarão, imediatamente eu tive reações alérgicas na pele, eu fiquei com coceira no corpo, eu fiquei com falta de ar, minha garganta ficou coçando, e meu olho inchou, meu lábio inchou, e aquilo evoluiu de uma maneira trágica, eu tive que ir para o pronto-socorro, usei adrenalina, que é o que a gente usa para salvar realmente o paciente. Então, a partir disto, eu consigo fazer um teste alérgico, que eu posso pedir, uma IgE específica no sangue, né, para o camarão e para a proteína do camarão, que é alergênica, que é a tropomiosina. E aí eu vou ter um resultado laboratorial, e em cima desse resultado laboratorial, se foi um resultado fraco, médio ou forte, é onde eu vou entrar com o que eu chamo de vamos fazer testes cutâneos, vamos fazer terapia de provocação oral. Então, é a partir daquele momento e daquela história é que a gente vai tomar um plano de ação, uma conduta, né? Então, eu tenho que ter história. É difícil, às vezes os pacientes não entendem isso, que a gente precisa de ter antes uma história para depois pensarmos em testes e exames laboratoriais. Tá certo. Eu tô achando que não tenho alergia a camarão. Vou voltar pro Rio, vou continuar comendo. Vou tomar um polaramine ali. Mas aí, se não tiver. Tá, então agora eu vou te explicar uma outra coisa. Você pode não ter alergia naquele momento, naquela vez que você comeu, naquele dia, mas nada impede que você, na próxima ingestão, tenha uma anafilaxia. Ixi. Então, não é garantia de segurança, comi, não tive nada, nunca mais eu vou ter. Não, essa expressão não existe dentro da alergia. Comeu, não tive, mas eu um dia posso vir a ter. Ou seja, eu vou lá e vou comer e vou sentar do lado do bombeiro e se der algum problema ele vai me levar para lá. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Central. Próspero Ano Novo a todos. Para todo mundo, informações importantíssimas. Agradeço a sua participação aqui. Obrigada.